Bom dia, meu povo. A paz do Senhor Jesus esteja em todos os corações nessa manhã maravilhosa de quinta-feira. Eita glórias. Desejo a vocês uma excelente quinta com muita paz, muito amor, muita alegria no seu coração. Que o Senhor renove sua força, te dando um ânimo e coragem para você vencer mais que vencedores em Cristo Jesus. Hoje, meus amados irmãos, trago uma palavra para você e essa palavra tem um tema: filho reprobou. Reprobou. O tema de hoje: filho reprobou. Mateus 21, versículo 28 e 32. Aqui nós vamos aprender a parábola de dois filhos, né? Dois filhos. A parábola de dois filhos. Como eu disse, o filho reprobou. Esse é o tema de hoje. Aqui nós vamos meditar em Mateus 21, versículo 28 ao 32. Então vamos ficar atento para nós ouvir o que o Senhor vai falar para nós nesse capítulo, né? Agora há pouco passei para os meus contatos a figueira seca. E agora nós vamos falar a parábola dos dois filhos. A mensagem diz assim: mas que vós parece um homem que tinha 2 filhos, dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. E ele, porém, respondendo, disse: não, quero. Mas depois se arrependeu-se e foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo-lhe disse: eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles. O primeiro disse-lhes Jesus: em verdade, vos te digo que os publicanos e as meretrizes entraram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho de justiça e não o creste, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependeste para o crer. A palavra de Deus, né, diz aqui de 2 filhos, né? A parábola dos 2 filhos. A palavra de Deus disse: o que você acha? Havia um homem, tinha 2 filhos, né? Ele tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, o pai disse: filho, né? Aquele homem disse, ele falou assim: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. O primeiro, o pai chega e fala: vai trabalhar na minha vinha. Aí o que ele responde? Não quero. Quer dizer, eu não vou trabalhar. Aí o que acontece? Mas depois mudou de ideia e foi, né? Ele mudou de ideia e foi trabalhar. E daí o pai foi pro segundo, falou a mesma coisa. O pai chegou e ao outro filho disse a mesma coisa. E ele respondeu: sim, Senhor, mas não foi. O pai, né, aqui, chega pro filho, primeiro pede o primeiro ir trabalhar na vinha,
ele disse, né, que não. Só que ele se arrepende e vai. E o segundo fala que vai e não vai, né? Não vai. E qual dos dois fez a vontade do Pai? Né? A palavra fala, qual dos dois fez a vontade do Pai? O primeiro respondeu, né? O primeiro responderam eles. Jesus lhe disse, digo a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus, disse Jesus. Porque João veio para mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram, e no mesmo, né, o mesmo depois vieram isso a vocês, e não se arrependeram, e nem creram nele. Jesus falou. Por isso que nós estamos falando do filho reprobo, né? O filho reprobo, que é um tema, né? O filho reprobo. A parábola fala nós, longanimidade e paciência de Deus, mas também do ódio e da maldade do ser humano. Baseia-se no Antigo Testamento. Está baseando no Antigo Testamento. Eu vou ler para vocês Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5. Vamos aqui, Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5 diz, aqui fala sobre a parábola da vinha e a sua aplicação. A Bíblia diz que a parábola fala para nós, fala sobre longanimidade, paciência de Deus, mas também, né, fala do ódio e da maldade do ser humano, que baseia-se no Antigo Testamento, que nós vamos ler agora. Isaías 5 diz assim: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha em outeiro fértil, e a cercou, limpou das pedras e plantou de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre também, construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, os moradores de Jerusalém, homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha, diz o Senhor. Aí ele diz assim: que mais se podia fazer a minha vinha que eu lhe não tenha feito? Como esperando que eu desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Agora, pois, vós fareis saber o que eu hei de fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe para que sirva de pasto, derribarei a sua parede para que seja pisada, e eu a tornarei em deserto, e não será podada nem cavada, mas crescerão nela sarças e espinheiros, e as nuvens darei ordem que não derrame chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercesse juízo, e eis aqui a opressão e justiça, eis aqui o clamor. Olha só, eu vou ler nessa daqui. Eu li para você o versículo, capítulo 5, o versículo do 1 ao 7, porque é essa a nossa base, do 1 ao 7. Olha o que diz aqui. Aqui nessa página fala sobre, nesse capítulo, fala sobre a canção da vinha. Ele diz assim: cantarei ao meu amado o seu cântico a respeito de sua vinha.
Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. E ele cavou a terra, tirou as pedras, plantou as melhores videiras, construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. E ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas azedas. Agora, habitantes de Jerusalém e homem de Judá, julgue entre mim e a minha vinha, diz o Senhor. Quem é mais que mais poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Então, por que só produziu uvas azedas, quando eu esperava uvas boas? Pois eu digo a vocês que o que vou fazer com a minha vinha, derrubarei a sua cerca, para que ela seja transformada em pasto, derrubarei o seu muro, para que seja pisoteada. Farei dela um terreno baldio, e não será podada, nem capinada. Espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. Também ordenarei às nuvens que não derrame chuva sobre ela. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel, e os homens de Judá são a plantação que ele amava, e ele esperava a justiça, mas houve derramamento de sangue. Ele esperava a retidão, mas ouviu o grito de aflição. Olha só. Ouviu o grito o quê? De aflição, né? Gritos de aflição. A Bíblia está falando para nós. A Bíblia falou aqui, né, sobre uma bela parábola. Nesta bela parábola da vinha, é um exemplo do estilo poético sublime de Isaías, né? Sublime de Isaías, que sem paralelo na literatura em geral. Nessa alegoria, o meu amado representa Jeová e a vinha representa Israel e Judá. Uvas boas, Deus esperava que Israel e Judá fossem povos obedientes e santos, que desse bom testemunho. E falou aqui que uvas bravas, o povo praticou intolerância, injustiça, idolatria, ao invés de ser uma testemunha para as nações. Eles praticaram isso apesar de todo o amor e cuidado divino de Deus. Para você ver, irmão, a Bíblia está falando. A Bíblia falou que seja pisoteada em demonstração de juízo, Deus permitiria que os invasores pagãos venham, né, pisotear a sua especial terra, né, da promessa. Israel caiu perante o Assírio em 721 a.C. Judá sucumbiu diante da Babilônia em 586 a.C. E juízo, opressão, justiça e clamor, né, no hebraico, esses termos faz fazer parte de um jogo de palavras no qual cada dois termos tem um som semelhante a uma possível tradução em português. Poderia ser a seguinte: ele buscou justiça, mas eis que injustiça, e equidade, mais equidades, diz a palavra do Senhor Jesus para nós. Voltando aqui na nossa palavra, quem é o proprietário da vinha? Quem que é o proprietário da vinha? Acabei de sair de lá de Isaías, nós vamos voltar lá de novo. Agora nós vamos nos 27. Quem é o proprietário da vinha, meu amado irmão? Quem é o proprietário da vinha, né? Quem é o proprietário da vinha? Vamos ver. Quem é o proprietário da vinha? Isaías 27, versículo 2 e 3. Vamos ver. 27, versículo 2. O versículo 2 e o 3, vamos ver.
Naquele dia haverá uma vinha de vinho tinto, cantai-lhe, eu, o Senhor, aguardo, e a cada momento, e regarei para que ninguém lhe faça dano, de noite nem de dia aguardarei. Olha só para você ver, irmão, o que o Senhor está falando aqui, né? Eu vou ler nessa aqui de novo, vou deixar aberta de novo, porque nós vamos voltar aqui. Eu acho que tem mais Isaías para nós ver. Nós estamos aqui no 17, no 27. Eu vou ler para você nessa daqui. Essa daqui fala bem aberto. Eu gosto dessa daqui, que traduz bem. Olha o que ela fala aqui. Aqui fala sobre o livramento, né, de Israel. Naquele dia se dirá: cante sobre a vinha frutífera. Eu, o Senhor, sou o seu vigia. Rego-a constantemente e a protejo dia e noite para impedir que ele faça dano. Olha só. O Senhor falou que protege nós dia e noite. Para você ver. Ele falou: eu sou o Senhor, sou o seu vigia. Olha só que coisa mais linda. E no versículo 3 fala: eu sou o Senhor, sou o seu vigia, rego, quer dizer, eu te rego constantemente e a protejo dia e noite para impedir que faça dano. Né? Te dou proteção. A palavra de Deus falou aqui, né? Voltando aqui na nossa base, aqui em Lucas, vamos em Lucas 13. Nossa, aí bem em cima. Lucas 13, versículo 6. Aqui nós fala sobre a parva da figueira estéril. Forte essa palavra, né, irmão? A parábola da figueira estéril. Vamos lá. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, e não achando, e disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira, e não acho, corta-a, porque ela ocupa ainda a terra, inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque, e dê fruto, e ficará, e se não, depois mandarás cortar. Olha só isso aqui. Nós estamos falando sobre a parábola da figueira estéril. A parábola da figueira estéril. A Bíblia fala sobre a aplicação imediata da parábola e é Israel. A aplicação imediata da parábola, que é Israel. A nação tinha falhado em produzir fruto espiritual, mas Deus dá ao povo mais uma oportunidade em seu comportamento em relação a Jesus. Para você ver, irmão. A Bíblia falou que essa aplicação imediata aqui da parábola é Israel. A nação tinha falhado em produzir fruto espiritual, mas Deus dá ao povo mais uma oportunidade em seu comportamento em relação a Jesus, né? A palavra de Deus está falando. Nós estamos falando quem é o proprietário da vinha, né? Quem é o filho e herdeiro? Quem é o filho e o herdeiro? Quem é o filho e o herdeiro? Vamos ver então, Romanos 8. Vamos aqui em Romanos
Romanos 8. Quem é o filho e herdeiro? Quem é o filho e herdeiro? Romanos 8, versículo 17. Olha o que diz aqui. Se nós somos filhos, somos logo que herdeiros. Também herdeiro de quê? De Deus. E herdeiro de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Olha o que a palavra de Deus disse aqui para nós. O que a palavra está falando? Quem é o filho e herdeiro? Romanos 8, né? 17 falou, se nós somos filhos, somos logo que herdeiros também. Herdeiro de Deus, co-herdeiro de Cristo, e se é certo que com ele padecemos, né? Para que também com ele sejamos glorificados. A Bíblia diz aqui que as Escrituras frequentemente indicam que Deus guia os seus filhos através do sofrimento, antes que eles alcançarem, né? Antes de eles alcançarem a glória dele. Então a Escritura está dizendo frequentemente, né? Que indica que Deus guia os seus filhos através do sofrimento, antes de que eles alcançarem a glória de Deus. Quem é o filho é herdeiro. Mateus 16 também fala. Vamos aqui. Mateus 16. Olha o que ele diz aqui. Simão e Pedro responde e disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo? Olha só. Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo? Ele perguntou, né? Aqui Pedro, ele declarou Jesus como Messias, prometido como ser divino. A palavra de Deus está dizendo, né? Que Pedro, ele declarou Jesus como Messias, prometido como ser divino, né? A palavra de Deus diz. Quando é o tempo dos frutos? Quando é o tempo dos frutos? Isso aqui é forte, né, irmão? Quando é o tempo dos frutos? Vamos ver, então. Quando é o tempo dos frutos? Mateus 24. Quando é o tempo dos frutos? Mateus 24, versículo 29. Quando é o tempo dos frutos? Mateus 24 diz: Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais, prodígios, que são possíveis fora, né? Que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Para você ver o versículo 24 que está dizendo. O versículo 24 está falando: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais, prodígios, que é possível fora, enganaria até os escolhidos de Deus. Até os escolhidos de Deus. Já pensou? Enganar até os escolhidos de Deus? Já pensou, irmão? Mateus. Perdão, eu tô lendo 24. É o 29. Aqui, eu não sei porque foi até aqui. Mas, se foi permissão de Deus falar isso aqui, né? Mas a nossa base é o 29. Aqui fala sobre o sermão que continua a vinda do Filho do Homem. No versículo 29. Que é a nossa base, né? Que
quando é o tempo dos frutos, né? Quando é o tempo dos frutos, a vinda do Filho do Homem, né? O sermão continua aqui. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua, né, não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com riso e clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma outra extremidade do céu. Olha só para você ver, é onde era para me ler, nem acabei lendo lá, não sei porque foi lá. Aqui Jesus falou que Jesus usa a linguagem clara aqui, profética e simbólica para descrever sua volta gloriosa. Nesse versículo ali para vocês agora. Fala sobre a vinda de Cristo, né? A vinda de Cristo fala que Jesus, ele usa a linguagem, né, clara, profética e simbólica para descrever a sua volta gloriosa. Nesse versículo. Nós estamos falando sobre quando é o tempo dos frutos, né? Quando é o tempo dos frutos. Aqui em 1 Tessalonicenses, vamos aqui em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, vamos aqui. Aqui em 1 Tessalonicenses 4, o versículo 16. Olha o que diz aqui. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Olha só isso. Olha só. O que a palavra de Deus está falando aqui, irmãos. A Bíblia diz aqui, né, que gritos e trombetas anunciam ou anunciavam a chegada de monarcas visitantes naquela época no NT. E equivalente, né, celestes proclama o retorno de Jesus. O arrebatamento junto com eles, né, a principal fonte bíblica da doutrina do arrebatamento aqui, que é o arrebatamento aos céus daqueles vivos ou mortos que confia em Deus e espera a sua volta. Em 2 Tessalonicenses, né, o versículo, capítulo 2 ao 3, né, capítulo 2, o 3 ao 12, dá informação adicional de que uma grande apostácia e o surgimento, né, do homem do pecado precederão a volta do Senhor. Isso aqui é forte, né, irmão? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. A palavra está dizendo, né,
Nós estamos falando quando é o tempo dos frutos. Quem é a vinha? Quem é a vinha? Agora nós vamos voltar aqui de novo em Isaías. Quem é a vinha? Vamos ver quem é a vinha. Quem é a vinha? Isaías 5. Vamos voltar aqui, Isaías 5. Eu já estou aqui pertinho, que eu já estou com ela aberta. Isaías 5, versículo 7. Que diz assim: porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias, e esperou que exercesse juízo, e eis aqui opressão, justiça, e eis aqui o clamor. Olha só. Aqui nós estamos falando sobre quem é a vinha, né? Aqui em Jeremias 12, nós temos Jeremias 12 também. Jeremias 12. Jeremias 12, versículo... Jeremias 12, versículo 10. Olha o que diz. Muitos pastores destruíram a minha vinha, pisaram no meu campo e tornaram em desolado, deserto o meu campo desejado. E em assolação tornaram a mim clamar na sua desolação. Toda a terra está assolada, porquanto não há ninguém que tome isso a peito. Sobre todos os lugares altos do deserto vieram destruidores, porque a espada do Senhor devora desde o extremo até o outro extremo da terra, e não há paz para nenhuma carne. Olha isso. Não há paz para nenhuma carne. Semearam o trigo e cegaram espinhos, cansaram-se, mas nada se aproveitaram. Estais envergonhados das vossas colheitas, por causa do ardor da ira do quê? Do Senhor. Eu vou ler essa daqui, que ela já está aberta. Esse versículo, esse aqui, para você entender. Essa daqui, ela está atualizada. Então, ela vai falar mais claro, porque eu acabei de ler para vocês aqui. No capítulo 12, versículo 10. Capítulo 12, versículo 10, né? Eu li para vocês o versículo, o 10 ao 3. Aqui, olha só. Nessa daqui diz assim, ó. Mas o Senhor é Deus verdadeiro, né? Mas o Senhor é Deus verdadeiro. Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. Quando ele se ira, a terra treme. Tô lendo o capítulo 10, o versículo 12. Capítulo 12. Por isso que eu tô vendo que tá diferente lá. E é aqui. A minha vinha foi destruída, diz o Senhor. A minha vinha foi destruída por muitos pastores que pisotearam a minha propriedade. Eles tornaram a minha preciosa propriedade num deserto devastado. Olha só isso. Esse é o versículo 10 que eu li para vocês aqui, ó. Muitos pastores destruíram a minha vinha, pisaram no meu campo e tornaram em desolação, deserto e o meu campo desejado. Esse é o versículo 10. Olha o que o versículo 10 aqui diz. A minha vinha foi destruída por muitos pastores que pisotearam a minha propriedade. Eles tornaram a minha vinha, tornaram a minha preciosa propriedade num deserto devastado.
Fizeram dela uma terra devastada, e ela planteia diante de mim. A terra foi toda devastada, mas não há quem importe com isso. Destruidores vieram sobre todas as planícies do deserto, pois a espada do Senhor devora essa terra de uma extremidade a outra. Ninguém está seguro. Semearam trigo, mas colheram espinho. Cansaram-se de trabalhar para nada produzir. Então, despojados com a colheita, por causa do fogo da ira do Senhor. É o que essa palavra está falando para nós. É isso que a palavra de Deus está falando para nós. A Bíblia está falando, Deus lamenta tomar essa atitude contra a sua casa e herança, a terra e o povo. Trazer os inimigos e os babilônios desta. Deus fala que seu povo, empregado de diversas figuras, amado da minha alma, né? Ele fala sobre a alma, leão, ave e várias, né, cores vinha. Aqui, nesse capítulo. Diz, nós estamos falando quem é a vinha. E quem é o vinheiro? Quem é o vinheiro, né? Quem é o vinheiro? Vamos ver quem é o vinheiro. Aqui no capítulo de Epístola de João. João 15, na verdade. Vamos aqui em João 15. Todos conhecem, mas eu vou pular. Todos conhecem, né? Quem é o vinheiro, né? Quem é o vinheiro? João 15 diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador, disse Jesus, né? Jesus falou que ele é, né? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o quê? É o lavrador ou o agricultor, né? Aqui tá falando quem é o vinheiro. Quem é o vinheiro? A Bíblia falou que esse sétimo pronunciamento, eu sou, e a última autonomeação nesse evangelho são repetidos no versículo 5, descrevendo o relacionamento entre Jesus e seu discípulo e o seu pano de fundo que está em Isaías 5, né, versículo 1 ao 7, que nós lemos agora há pouco, em que Israel é comparado a uma vinha sobre os cuidados dedicados de Deus. Mas, diferentemente de Israel, Jesus é a verdadeira e real ou genuína videira, né? Ele falou, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador ou o agricultor. Ele diz, lá em Jeremias, né, nós estamos aqui no 12, novamente, ele fala, para você ver, tem confirmação de novo, o mesmo versículo, o mesmo capítulo, que ele diz, quem é o vinheiro? Novamente, ele falou, a minha vinha foi destruída por muitos pastores que pisotearam a minha propriedade, eles tornaram a minha preciosa propriedade no deserto devastado. Fizeram dela terra devastada ela planteia diante de mim. A terra toda foi devastada, mas não há quem se importe com isso. Destruidores vieram sobre todas as planícies do deserto, pois a espada do Senhor
devora essa terra e de uma extremidade à outra. Ninguém está seguro. Semearam trigo, mas colheram espinhos, cansaram-se de trabalhar para nada produzir. Estão despontados com a colheita por causa do fogo da ira do quê? Do Senhor. Nós lemos de novo. Aqui nós estamos falando sobre quem é o vinheiro. Quem são os servos? Quem são os servos? Vamos ver quem são os servos? Aqui tem Isaías 24. Vamos lá, Isaías 24. Vamos ver quem é o servo. Isaías 24. Isaías 24, versículo 19. Vamos ver quem é o servo, né? Isaías 24, 19. Vamos ver quem é o servo. De todo será quebrantada a terra, e de todo se romperá, e de todo se moverá a terra. De modo, de todo vacilará a terra, como ébrio será removida como a choça de noite, e a sua transgressão se agravará sobre ela, e cairá e nunca mais se levantará. E será que naquele dia o Senhor visitará os exércitos do alto, e na altura, e os reis da terra sobre a terra. E serão amontoados como presos em uma masmorra, e serão encerrados em um cárcere, e serão visitados depois de muitos dias. E a lua se envergonhará, e o sol confundirá, quando o Senhor dos Exércitos reinará no monte de Sião, em Jerusalém. Então, perante os seus anciãos, haverá glória. Olha só. Quem são os servos? Né? Quem são os servos? Eu li para vocês, né? Isaías 24, ao 19, né? Ao 24. Só que aqui não tem 24, vai até o 23. Mas todos ouviram aí, né? Eu vou ler aqui nessa daqui. Deixa eu ir aqui. Isaías 24, versículo 19, que diz assim, nessa daqui: a terra foi despedaçada, está destruída, totalmente abalada. A terra cambaleia como um bêbado, balançando como uma cabana ao vento. Tão pesada sobre ela é a culpa da sua rebelião, que ela cai para nunca mais se levantar. Naquele dia o Senhor castigará os poderes em cima dos céus e os reis embaixo na terra. E eles serão arrebanhados como prisioneiros numa masmorra, trancados numa prisão e castigados depois de muitos dias. A lua ficará humilhada e o sol envergonhado, pois o Senhor dos Exércitos reinará no monte em Sião, em Jerusalém, glorioso na presença dos seus líderes. Porque não tem o versículo 24. Eu colhi para vocês aqui. Forte essa palavra, né, irmãos? Muito forte. Aqui nós estamos falando quem são os servos. Quem é a pedra? Isso é muito forte. Quem é a pedra? Nós já estamos aqui. Vamos ver quem é a pedra no capítulo 8. Quem é a pedra? Então, ele vos será santuário, mas virá, né?
servirá de pedra de tropeço, de rocha de escândalo, as duas casas de Israel, de laço e rede, aos moradores de Jerusalém. Olha só isso. Isaías, quem é a pedra? Isaías 8, versículo 14, eu estou lendo para vocês. Eu vou ler nessa daqui para você ver. Isaías 8, versículo 14. Quem é a pedra? Quem é a pedra? Isaías 8, versículo 14. Eu vou ler essa aqui. Para 2 reinos de Israel, ele será um santuário, mas também uma pedra de tropeço. Uma pedra de tropeço. Uma rocha que faz cair. Para os habitantes de Jerusalém, ele será uma armadilha e um laço. Olha só, será uma armadilha e um laço. Isso é quem é a pedra. Nós vamos ver Daniel. Nós temos Daniel também. Então vamos ver Daniel. Aqui em Daniel, capítulo 2. Daniel capítulo 2, versículo 34, diz assim, ó. Estava vendo isso quando uma pedra foi cortada sem mão, o qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, cobre, a prata, o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Olha só isso. Uma pedra cortada sem mão, que representa o poder soberano de Deus sobre a história, soberania que é implementada através do governantes humanos. Para os leitores imediatos de Daniel, essa pedra era o rei Ciro, que invadiu a Babilônia e conduziu ao domínio aos medos. Ciro foi usado por Deus para livrar os hebreus, de maneira que pudessem retornar a Jerusalém. A descrição da pedra de tornar-se finalmente um grande monte que enchia toda a terra, aqui mostra até onde chegou o desenvolvimento da estátua de pedra. Né? Lá em Obadias 15, também fala consequente, a pedra prefigura, em última análise, Jesus Cristo é o perfeito governante de Deus sobre todos os governos e toda a história. Quando retornar, Cristo levantará um reino, né, que não será jamais destruído e consumirá todos os reinos. Aqui no versículo 44 diz, quer ver? Mas os dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e os consumirá todos esses reinos, e será estabelecido para sempre. Aí, ó, o que a palavra falou. Aqui em 1 Pedro, aqui em 1 Pedro, nós saímos já em cima, só que saímos no 1, é no 2.
1 Pedro, capítulo 2, versículo 6, diz assim, ó, pelo que também nas escrituras se contém, né? E eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. Olha só o que a palavra falou. Pedro, ele tá falando aqui, pelo que também a escritura se contém, né? Eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, que quem nela crê não será confundido, disse Pedro. Olha só. Uma pedra preciosa, né, irmãos? A pedra principal de esquina, e eleita e é preciosa, e quem nela crê não será confundido. Quem nela crê não será confundido, disse Pedro. Então, irmãos, hoje nós aprendemos sobre dois cílios, né? Dois cílios. O interessante aqui é que o pai pede para o primeiro filho ir trabalhar hoje na vinha. E ele responde que não. Ele falou que não ia. Mas ele se arrependeu e foi. Aí ele vai no segundo, faz a mesma, fala a mesma coisa. E o segundo fala que ia, mas não foi. Ele não foi. Ele não foi. A palavra diz que ele não foi. A Bíblia diz que ele não foi. Não obedeceu. Aqui fala sobre a lição positiva a ser aprendida aqui da figueira, né? Aqui nós estávamos... de manhã cedo eu falei da figueira, só que veio de novo essa palavra aqui, só que nós não estamos falando da figueira, nós estamos falando do filho. E aqui de manhã cedo eu passei essa palavra e veio na cabeça agora sobre a figueira. Esse texto aqui, nós falamos sobre o filho, né? O filho reprobo. É uma parábola que fala para nós da longanimidade e da paciência de Deus, mas também do ódio e da maldade, né, do ser humano, que baseia-se no Antigo Testamento, que nós lemos lá em Isaías 5, do 1 ao 7. E quem é o proprietário da vinha? Né, é o Senhor. Quem é o filho e herdeiro? Né? Quem somos? E quando é o tempo dos frutos? Quem é a vinha? Né? Quem é o vinheiro? E quem são os servos? E quem é a pedra? Quem é a pedra é o Senhor, né? É o Senhor. Aqueles que confiam no Senhor nunca será confundido. Aqueles que crêem no Senhor nunca vai ser confundido, irmão. Nunca vai ser confundido. Essa parábola aqui que nós aprendemos aqui, do versículo 28 ao 32, fala que Jesus profere aqui a parábola do julgamento. Os pecadores arrependidos da pior espécie entrarão no céu, mas não os falsos religiosos. Porque o versículo 32 falou assim: porque João veio a vós no caminho de justiça, e não o creste, mas quem que creu? Os publicanos e as meretrizes, quer dizer, os publicanos e as prostitutas creu no que João falou. E ele falou: vós, porém, vendo isso, nem depois vós arrependesse para crer. Falou assim que João veio no caminho de justiça e não creste.
falou que não creu. Mas o publicano e a meretriz ou a prostituta, eles creram. Vós, porém, vendo isso, Jesus falou, vocês estão vendo isso aí, mas nem depois disso vocês arrependeu e creu. Vendo os publicanos e as prostitutas crendo no que João falou. Nem vendo o publicano e a meretriz creu, e vendo isso aí que aconteceu, nem depois você se arrependeu para crer. João veio e preparou o caminho. Porque a Bíblia falou assim, ó, disse-lhe o primeiro, disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes, entraram diante de vós no reino de Deus, porque João veio a vós no caminho de justiça, e não creste, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Mas, porém, vendo isso, nem depois vós arrependeste para o crer. Jesus falou. Então, essa é a mensagem que eu deixo para vocês hoje, para vocês meditar nela, né? Fazer uma reflexão sobre essa parábola dos 2 filhos, né? O pai pede para trabalhar, né, na seara, pede para o primeiro, ele diz que não vai, depois ele se arrependeu, vai no segundo, fala a mesma coisa, e o segundo fala que vai, mas não foi. Né? Não foi. Como a Bíblia diz, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Muitos não querem trabalhar na seara do Senhor. E essa é a mensagem que eu deixo para vocês nessa manhã. E a paz do Senhor, minha irmã, bom dia, né? Bom dia, minha amada irmã. Como eu sempre digo, que a irmã é muito queridinha, muito especial. Tem um jeitinho muito delicado. Na verdade, eu acho a irmã toda delicadinha. Eu sempre falo para a Cris, a irmã Edna, ela é muito delicadinha. É tão especial, o jeitinho seu é um jeitinho especial, que a gente não sabe nem explicar o seu jeito de ser. Que você continua sendo essa pessoa, irmã, sendo do jeitinho que você é, né? Que esse carinho que você tem com as pessoas, que você continua sendo a mesma pessoa, nunca mude, irmã. Nunca mude, sendo sempre carinhosa, sempre com esse jeitinho, um meigo seu. Você tem um jeitinho especial que contagia as pessoas que estão ao seu redor. O seu jeitinho, ele é tão especial que a gente não sabe nem explicar o seu jeitinho. E eu gosto muito da irmã, né? Gosto muito de vocês, né? Todas as irmãs. Todas são especiais, né? Tudo especial para mim. Irmãs que conquistou o nosso coração, né? Irmã que sempre está conosco e sempre está mandando uma mensagem de bom dia, agradecendo, né? Perguntando como a gente está. E esse carinho e dedicação é muito bom. Nós temos que se preocupar com o nosso próximo, né? Sempre tá perguntando como que você está, se está precisando de alguma coisa, né? E a gente estamos aqui, irmão. Estou aqui. Sempre estou aqui como intercessora, sempre para trazer uma palavra, né, de ânimo e coragem. Sei que passei por muitas provas, venci todas elas, como um dia eu passei, venci, né? Que nem eu tenho um grande testemunho na minha vida, que eu nunca esqueço, que eu caí de uma escada de 14 degraus abaixo e machuquei o fêmur. E eu fiquei 6 meses praticamente sem andar. E por causa que eu não sabia que estava quebrado, nem ele, quando tirou o raio-x, né, não deu. E eu fiquei 6 meses praticamente sem andar. Quando eu descobri que eu não tava, eu chorava dia e noite de dores fortes. E eu fui procurar de novo o médico, né? E eu nunca sarava, eu não sabia o porquê. E no tombo machucou muito o meu fígado. E eles achou que eu tava com hepatite,
né? Porque o fígado estava muito machucado, mas é devido ao tombo que eu tinha caído. Então dava isso aí, estava inchado. Não dava para ver que eu tinha fraturado o fêmur, né? E quando eu descobri, tinha passado 6 meses. Daí eu não pude mais, né? Não dava mais para fazer cirurgia nem engessar. E eu tive que ser curar assim. Então foram muito sofrimento que eu passei, né? E eu venci isso. E hoje eu tô aqui, tô andando, caminhando, né? Para quem machucou. Eu tenho os raios-x onde mostrou. Foi um machucado muito feio que foi feito. Mas Deus é fiel. E eu estou aqui andando. Sei que quem tem problema na coluna, quando é tempo de frio, assim, dói muito, né? O meu dói muito. Quando tá frio, começa a esfriar, começa uma dor insuportável. Então, dói demais. Quem tem problema de coluna sabe o que eu tô falando. Então, eu passei por tudo isso aí. Sofri muito, eu chorava dia e noite. Sabe o que é chorar dia e noite? Você chegar e falar pro seu filho assim, a mãe não aguenta mais, a mãe não tá suportando mais. E chorar. E ele ficar do meu lado olhando pra minha cara sem poder fazer nada. Eu passei por isso aí. Mas eu venci todas as provas que passei até hoje. Venci todas elas. O inimigo, ele me persegue de todas as formas, mas nunca me consegue derrubar. Nunca. Porque o Senhor me deu uma palavra me ensinando a ser forte, a ser corajoso. Então essa palavra aqui me coloca de pé todos os dias. Pode vir tribulações, tempestade, luta, prova, circunstância. O Senhor está aqui para me levantar e dizer, eu sou contigo. Te ensinei a ser forte e ser corajosa, e você vai vencer todos os obstáculos do seu caminho. Como venci, sempre eu falo para o meu esposo, venci a pior parte da minha vida, ter machucado a coluna. Eu venci. Aí agora estou passando por um processo do joelho, uma dor no joelho insuportável. Estou vencendo essa batalha. O inimigo tentou me parar, mas não conseguiu. Não consegue, porque eu sou uma mulher que busca muito a Deus, então não consegue me derrubar. Pode tentar, de todas as formas, não consegue me derrubar. Porque o Senhor me ensinou a ser forte, a ser corajosa. E sempre eu estou alicerciado na palavra, então nunca vai me derrubar. Porque sempre, lá na minha casa, eu estou aqui na casa da minha filha. Aqui tem 2 Bíblias comigo, mas lá em casa tem 3 abertas. Fica assim lá em cima da minha mesa. Eu não deixo ninguém mexer, não é para mexer nas minhas coisas. Já deixo o recadinho, não mexe nas minhas coisas, não mexe na minha Bíblia, deixa elas aí. Então é assim. Então sempre que eu posso, eu estou meditando na palavra, sempre buscando a Deus. E estou ensinando a Ana todos os dias a ler a Bíblia. Todos os dias ponho ela para ler. Todos os dias, antes dela ir para a escola, ponho ela para ler a Bíblia, para ela ser o exemplo da avó. Na verdade, ela já está sendo um exemplo da avó, ela está aprendendo com a avó. Todos os dias eu converso com ela, todos os dias nós estamos louvando eu e ela aqui, né? E eu estou ensinando ela a ser o exemplo como a avó é. E eu quero ser o exemplo para toda a minha família, em nome de Jesus. E através da minha vida, eu tenho certeza que minha família vai render aos pés de Jesus, vai confessar Jesus como seu único Salvador, porque isso é para isso que eu estou aqui, para ser o alicerce da minha casa e da minha família também. Então a batalha não é fácil enfrentar, mas eu enfrento todas elas. O inimigo tentou me parar, mas não conseguiu. Teve dias que eu não conseguia ajoelhar no chão, nem orar como eu oro, que eu oro no pó, pois eu desci no pó, nem que foi deitada no chão, mas eu desci no pó, não desisti nem um dia de orar, não parei nem um dia de orar. Então, para você ver como Deus é na minha vida, Deus é na minha vida, Deus me usa tremendamente. Então, é porque eu busco, enquanto eu puder prostrar, me humilhar, me render aos pés de Jesus, eu vou fazer isso, enquanto eu posso, porque chega um tempo da idade, você não consegue mais descer no pó, né? Já devido à idade, já não consegue descer, mas enquanto eu puder, eu estarei descendo no pó. É assim que eu oro todos os dias, é assim que eu venço o inimigo na batalha. E eu louvo muito
muito mesmo. Todos os dias eu louvo, tanto aqui na casa da Cris como lá na casa da minha casa. Os vizinhos acham farta como eu fico aqui, mas quando eu chego lá eu estou louvando. Eles escutam e falam assim, a irmã está louvando. Então todos escutam, porque a minha voz é alta no louvor, então eles escutam. E eles acham farta de louvores, de escutar louvando. E aqui os vizinhos também estão escutando, porque eu louvo alto e eu tenho certeza que estão ouvindo também. E eu tenho certeza que quem não for na presença do Senhor vai, porque o direito, a esquerda, a frente, né? Todo mundo está escutando o louvor e está ouvindo a palavra de Deus também, porque eu falo alto. Então, da mesma forma que os meus vizinhos lá escutam, os vizinhos daqui também estão escutando. E eu tenho certeza que está chegando ao coração deles. E é assim que nós temos que vencer, irmão. E estiver passando com prova, continua firme na rocha, porque é a rocha que te sustenta, é ela que te fortalece todos os dias. Então permaneça firme na promessa do Senhor, que você vai vencer todas as batalhas, como um dia eu venci e estou vencendo essa também, né? Eu sei que eu passei dias, já tem 2 meses que o meu joelho, né, dói muito. Graças a Deus que de tanto orar, fazer jejum, me consagrar a Deus, tá melhorando meu joelho. Tô conseguindo, não tô sentindo aquela dor que eu tava sentindo, uma dor insuportável. Hoje é uma seta do inimigo, né, para mim não joelhar, para mim não orar, para não buscar a presença do Senhor, para poder depois interceder por vida. Eu recebo muitos pedidos de oração. Então sempre eu tô orando para as pessoas e sempre eu mando em áudio a oração, né, para eles. E pessoas que eu nem conheço pedem oração e eu tiro, né, venho orar em áudio e envio. E é assim que eu trabalho na seara do Senhor. E venho fazendo isso há muito tempo, né? E eu sou muito grata a Deus. Todos os dias eu digo, Senhor, a tua graça me basta. Todos os dias a graça do Senhor nos basta. E dei graça em tudo, porque isso é a vontade do Senhor. Então permaneça firme, minha amada irmã. Sempre olhando para o Senhor, sempre olhando para a cruz, porque é ali que você vai encontrar força, como eu encontro todos os dias, para vencer todos os obstáculos do meu caminho, amém? Deus abençoe, fica na paz do nosso Senhor Jesus, um bom dia, né, para a irmã, para toda a família, e obrigado por estar assistindo aqui, ouvindo a palavra de Deus, onde nos ensinou muito. Eu tenho certeza que você aprendeu, né? Aprendeu da parte do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus. Um bom dia a todos.